Eu estou muito confuso, Ana, hoje. Estou muito confuso. Simplesmente porque eu não entendo mais os posicionamentos da direita brasileira, né? Ora tava o Eduardo Bolsonaro, tava lá falando com o Trump, tava negociando coisas. Aí o Trump impõe um tarifaço sobre o Brasil. Aí o Eduardo Bolsonaro fala, yes, thank you, Donald Trump. Ele instiga seus seguidores a agradecerem o Donald Trump. Aí o Alexandre de Moraes vai lá e põe tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. E aí agora o Eduardo Bolsonaro tá dizendo que não, isso aqui é culpa do Lula. E na verdade o Lula que tá se beneficiando disso. Mas se o Lula tá se beneficiando disso, por que o Eduardo Bolsonaro mandou as pessoas comemorarem o tarifaço? Eu não entendi. E aí depois vem o Flávio Bolsonaro e contradiz a opinião do Carlos Bolsonaro, dizendo que tem que revogar a tarifa e focar no Alexandre de Moraes. Então assim, tô confuso, né? Cada hora estão falando uma coisa. Eu imagino que a militância bolsonarista, o que resta da militância bolsonarista, deve estar assim, tá, mas qual o posicionamento que é pra eu tomar aqui? Então nós vamos tentar decifrar isso hoje também, né? E a gente tem várias pautas relacionadas à busca e apreensão do Jair Bolsonaro pra reagir, né? Caso você acordou agora, você que é um vagabundo e acorda depois das 11h30 da manhã, saiba que hoje o Jair Bolsonaro acordou um pouco mais cedo com a Polícia Federal batendo na porta da sua casa, né? Fizeram lá uma busca e apreensão e não apenas isso, o STF determinou que Jair Bolsonaro utilizasse uma tornozeleira eletrônica. E aí muita gente se perguntou assim, ué, mas pode isso? Ele não foi condenado ainda, por que ele já tá usando tornozeleira eletrônica, né? E sim, teoricamente pode. Bem-vindo ao Valet Plus, Fernando. Vamos entrando aí, pessoal. Teoricamente pode, né? Por quê? Você tem medidas preventivas que são feitas antes da condenação. Uma das medidas preventivas, a mais famosa que vocês conhecem aí, é a prisão preventiva, por exemplo, certo? Quando que se aplica a prisão preventiva? Ué, quando há um risco da pessoa fugir da justiça, quando há um risco da pessoa, do investigado, no caso, ou do réu, né? Se for um processo, como é o caso, atrapalhar as investigações, atrapalhar a condução do processo, coagir testemunhas, por exemplo, e tudo mais, destruir provas. Então, se você vê alguns desses indícios, você decreta uma preventiva. E a prisão preventiva, ela pode ser substituída pelo uso da tornozeleira, né? Porque a justiça entende que uma prisão, ainda mais quando não foi realizada nenhuma condenação transitada em julgado ainda, ela tem que ser a última medida a ser tomada, né? Antes disso a gente tenta outras formas de menor invasão à liberdade da pessoa, no caso, a tornozeleira eletrônica. E, ao que me parece, o Alexandre de Moraes constatou aí que existem riscos. Isso segundo a decisão dele, a gente vai entrar também nas razões políticas disso, tá? A gente sabe que o STF, ele não age apenas com base na lei, né? Ou às vezes nem age com base na lei e age muito politicamente. Mas a razão jurídica que o Alexandre de Moraes usou foi justamente que o Jair Bolsonaro estava dando indícios de que ele poderia fugir do Brasil. Tá? E sobre isso, eu tava falando com um grande amigo meu ontem, né? O pessoal que acompanhava as lives Café com MBL, os pouquíssimos que acompanhavam essa live aí vão se lembrar do Carlos Schreier, né? Que na época ele morava nos Estados Unidos, depois foi morar no Panamá, hoje tá no Chile. E eu tava conversando com ele e a gente tava muito confuso, porque a gente previa nessa época, já muito precocemente, a gente já falava disso, né? Olha, o Jair Bolsonaro eventualmente ele vai ser investigado por essas tentativas golpistas dele, né? E, obviamente, ele vai fugir do Brasil. Ele não vai ficar no Brasil pra ser preso, ele tem medo da prisão, ele morre de medo da prisão, e é verdade. E ele vai fugir, provavelmente, pros Estados Unidos, né? A gente até falava a possibilidade dele fugir pra Rússia, porque na época ele tava próximo do Putin também. E aí, quando o Bolsonaro perdeu as eleições, ele foi para os Estados Unidos. E a gente falou, olha lá, evidentemente, ele tá fugindo. Aí ele foi lá e voltou. Eu achei isso meio burro estrategicamente do Bolsonaro. Se ele tá tentando fugir da prisão, eu imaginei que ele fosse fugir para os Estados Unidos e ficar lá. Mas ele voltou, né? E agora provavelmente tá bem arrependido. Enfim, o Alexandre de Moraes viu os andamentos do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, viu que o Jair Bolsonaro estava mandando dinheiro, viu que poderia ter uma tentativa de ir para os Estados Unidos para não ser preso e decretou não a prisão preventiva, né, mas o uso de tornozeleira eletrônica do senhor Jair Messias Bolsonaro, tá? Vamos entender também a razão política disso, tá? Mas primeiro vamos dar uma olhadinha. O Jair Bolsonaro hoje, ele entrou ao vivo na CNN e essa foi a primeira declaração dele após a busca e apreensão da PF, né? Isso. Foi a primeira declaração do Jair Bolsonaro em público após a Polícia Federal ter entrado na casa dele. Vamos dar uma olhada no que ele falou aí.
Abrir, galera, tem que abrir. Ele não vai falar enquanto não abrir. Abrir, galera, abrir, vai dar. Vamos lá, presidente. Abre aí, senão não vai falar. Vai. Peraí. Olha o celular aí, pô. Posso falar? Pode, presidente. Olha o celular aí. Os advogados vão tomar conhecimento do inquérito. O inquérito que gerou as cautelares. Baixa a câmera aí, baixa a câmera aí. O celular. Sai, guerreiro, deixa sair. Onde está nos Estados Unidos? Eu estou restrito a Brasil com tornozeleira. Fizeram a busca pela casa, pegaram R$7.000 e aproximadamente $14.000. Tudo devidamente aí. Fica quieta aí, cara. No momento, Ô, pausa aí. novo inquérito. Eu tô ouvindo mais os caras falando "Shh, fica quieto" do que o próprio Bolsonaro. Era só o cara não falar nada, que ia dar pra ouvir, né? Mas tudo bem, vamos lá. Estou também dentro dele. Os outros, você não responde perguntas, responde sou eu, né? Mas o inquérito do golpe é um inquérito político. Nada de concreto existe ali. E Pausa. a própria Polícia Federal não me... Ele fala que é um inquérito único e exclusivamente político, não tem absolutamente nada ali, tá? E é meio complicado, a nossa posição aqui de tentar ser os sensatos da coisa é difícil de, às vezes, explicar, porque realmente você não tem um lado totalmente certo e nem um lado totalmente errado, né? De fato, existem várias ilegalidades nesse inquérito e em vários inquéritos que o STF comanda, tá? Existem sim arbitrariedades, existe sim cerceamento ao direito de defesa. Você teve advogados, não só do Bolsonaro, mas de vários outros investigados, que, por exemplo, não tiveram sequer tempo hábil ou não tiveram acesso ao processo em sua integralidade para fazer a defesa dos seus clientes. Isso é só um exemplo, a gente tem vários outros. A gente tem o exemplo do Alexandre de Moraes, eu não lembro quem é que ele estava inquirindo ali, quem que ele estava fazendo a oitiva. Eu acho que era o Mauro Cid. E aí o Mauro Cid começa a falar do Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes cita a si próprio, em primeira pessoa, dizendo assim, e naqueles documentos tinha o que sobre mim? Poxa, teoricamente, quando um juiz acaba se envolvendo diretamente naquele processo que ele tá comandando, ele deveria se declarar suspeito. Porque senão não há a imparcialidade. A imparcialidade é a figura mais necessária num processo judicial, né? Então você tem vários vícios, é verdade. E você tem razões políticas para pro Alexandre de Moraes fazer o que ele tá fazendo. Não é segredo que o STF age politicamente. Agora, dizer que não tem nenhum elemento ilegal nas ações do Bolsonaro e que é só perseguição, isso também não é verdade. Então a gente tem que colocar a bola no chão aqui e entender todos esses aspectos, né? A gente não vai ignorar aqui todas as reuniões que o Bolsonaro participou, todas as vezes em que o Bolsonaro foi para uma manifestação. Você tem foto disso até, o Bolsonaro discursando na manifestação, microfone na mão, e atrás dele uma baita faixa gigante escrito intervenção militar com Bolsonaro no poder. Ele não se incomodou com aquilo, ele não mandou tirar aquilo. Ele tinha a responsabilidade, por exemplo, de falar para as pessoas: não fiquem na frente dos quartéis pedindo golpe de Estado. Ele não fez isso. E ele tinha essa responsabilidade. Essa omissão dele também, quando colocada no contexto geral, né, alimenta a tese verdadeira de que o Bolsonaro não apenas tinha planejado, mas já havia iniciado a execução de uma ruptura democrática no Brasil, de um golpe de Estado. Tá? Então, tá tudo errado. Né? Tá tudo errado. O meu desejo era que o Jair Bolsonaro fosse sim preso. Era que o Bolsonaro, e ele provavelmente vai ser, né? Porque eu acho que isso é o justo. Eu acho que ele de fato cometeu crimes. Agora, eu gostaria que isso fosse feito num inquérito totalmente legal, para não haver nenhuma sombra de dúvidas, para não alimentar os argumentos de perseguição, tá? Vamos lá, vamos dar play aí. Botou no Rio de Janeiro. O PGR foi além do que viu no inquérito. Ele botou no Rio de Janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo, um golpe sem força armada. Pausa aí. Eu não entendi esse argumento. Um golpe no domingo? Tipo, é impossível ter um golpe no domingo? Ah, porque tava fechado o Congresso? Se fosse na segunda-feira... Aí beleza, né? Não, né? Não, né? Mas enfim, vamos lá. Um golpe realmente de festim.
Eu espero que seja técnico e não político. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei em ir para a embaixada, mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar da embaixada, eu tenho horário para ficar na rua. Se não entender, o objetivo supremo. Povo chato, hein? Difícil de ouvir. Presidente, se você arrepende de ter mandado o Eduardo aos Estados Unidos, Bolsonaro. Baixa aí, galera. Soberania econômica, como é que tá? Cada vez mais. Desculpa, tô deixando aqui. É que sabe o que parece, assim, até tem o microfone da CNN na cara dele, mas parece que tá captando o áudio ambiente, sabe? Parece que tá captando o áudio da câmera mesmo, muito ruim O isso. isolamento tá ruim. É. Tá muito ruim. Tá ruim demais. Não se arrepende de ter mandado o Eduardo. Suprema humilhação. Pausa. Seguimos aqui ouvindo ou tentando. Talvez. Bolsonaro falou suprema humilhação. Eu tava ouvindo o comentário do nosso querido amigo Cristiano Beraldo na Jovem Pan, e ele usou exatamente esse termo. Acho que foi antes mesmo do Bolsonaro falar. Que o que o Alexandre de Moraes tá fazendo é humilhar o Bolsonaro. E eu concordo, eu acho que a gente entra nas razões políticas que eu havia citado aqui. Essa é a principal intenção do Alexandre de Moraes. Ele tá trucando, ele tá dobrando a aposta, como ele sempre faz. E aí o bolsonarista Paulo Figueiredo, ele acertou na análise dele, ele havia postado no Twitter ontem, falando assim, olha, o Alexandre de Moraes sempre dobra a aposta. E logo no dia seguinte a gente viu, foi exatamente isso que aconteceu, né? Então o Trump fez aquela carta justificando a tarifa de 50% no Brasil. Entre vários elementos ali, um que ele coloca é a suposta perseguição política que estão fazendo contra o aliado político dele, que é o Jair Bolsonaro, né? A gente sabe que, na verdade mesmo, essa não é a intenção do Trump. O Trump não está preocupado em garantir a democracia no Brasil, assim como ele não está preocupado em garantir a democracia em qualquer outro lugar do mundo. O Trump não se preocupa, e os Estados Unidos nunca se preocuparam, em se aliar com ditaduras que fossem alinhados a eles, né? Isso é evidente. Quem ainda acha que o Trump está só preocupado em garantir a democracia em outros países, desculpa, não entendeu nada, né? Então o Alexandre de Moraes, ele pega isso e fala assim, essa é a sua condição, que a gente pare de perseguir o seu aliado? Então tá aqui, ó, vou botar uma tornozeleira eletrônica nele. Isso é uma razão política. Outra coisa, o Alexandre de Moraes, ele sabe que a intenção do Trump não é libertar o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes é um cara muito inteligente, né? Ele sabe que o Trump tá incomodado, por exemplo, com o Brasil sendo porta-voz dos BRICS, ou melhor, sendo porta-voz da China, né? Acatando tudo que a China fala. O Alexandre de Moraes sabe que o Trump está incomodado com o fato dos BRICS estarem buscando outras formas de fazer seus negócios internacionais que não com o uso do dólar. Ele sabe que esse é o verdadeiro incômodo do Trump. Só que é aí que tá o negócio, né? Tanto o STF como o Lula, e o Lula também tá querendo fazer isso muito bem, eles se beneficiam da ideia de que o Trump tá taxando o Brasil por conta do Bolsonaro, porque você joga a responsabilidade no Bolsonaro. E o que o Alexandre de Moraes mais quer é manter o Bolsonaro como um inimigo vivo. Porque, gente, foi justamente com o Bolsonaro que o STF mais adquiriu poder. Quando você tem um inimigo assim, é maravilhoso pra você adquirir mais poder, pra você tomar mais medidas autoritárias. É exatamente o que o Alexandre de Moraes tá fazendo. Então, quanto mais ele puder concentrar a responsabilidade desses problemas nas costas do Bolsonaro, ele vai fazer isso, né? Então, outra razão política aí. Vamos lá. Ouvir o 5 ex-presidente vezes da o República. presidente dos Estados Unidos citou o meu nome. Talvez. Com tarifato do Trump? Eu me coloquei à disposição. Olha, em 2019, o Trump era presidente e queria impor uma tarifa no aço e alumínio. Eu resolvi, não foi tarifado. O mundo todo está com tarifas, só o Brasil não está negociando. Presidente, a decisão do Moraes fala em obstrução de justiça. Em algum momento você tentou obstruir a justiça? Desconheço. Que pendrive era esse na casa do senhor, no banheiro da sua casa? O quê? Que pendrive era esse no banheiro da sua Eu não casa? tenho a menor ideia. E os dólares, presidente? Você tem
Tem mais ou menos 14 mil dólares. Era pra quê? Tudo. Poxa, eu sempre guardei dólar em casa, pô. É, mas também, né? Pego lá, tem o... 14 mil dólares pra um cara rico desse, nada demais. Esse valor era declarado, presidente? O dólar em casa está com recibo no Brasil, que eu tirei esse corrente ano. Declaro o ano que vem no imposto de renda. Era pra fugir do país? Vai recorrer a algum organismo internacional? Depende dos advogados, de como se comportar aqui o julgamento, tá ok? O senhor teve em algum momento algum tipo de intenção de deixar o Brasil? Não. Sair do Brasil é a coisa mais fácil que tem. Mas houve conversas, presidente, sobre isso com o Eduardo? Não conversei com ninguém. Olha, nada me coloca num plano golpista que não existiu, nem os outros. É, já rebatemos isso aqui. A suspeita é um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. Presidente, É a quarta busca e apreensão, né, em cima de mim. não tem nenhuma prova contra o senhor, mas o senhor admitiu que trabalhou a minuta golpista? Você viu a minuta golpista? Você viu? Você viu a minuta golpista? A gente viu sim. Tava na casa do Felipe G. Martins, se não me engano. É, e você tem delação, senhor Jair Bolsonaro, de ex-aliados seus, dizendo que você, aquela minuta tinha dedo seu ali. A gente tem declarações disso, assim, em juízo ali, o cara assinando e tal. Então, a minuta de golpe existe, tá? Existe, e segundo os seus aliados da época, você chegou até a alterar alguns pontos. Inclusive, acho que foi até pra deixar um pouco mais leve, alguma coisa assim, né? O Mauro Cid falou isso, teve um outro também que falou isso, que agora não lembro. Bem-vindo ao Valete Plus aí, Michel. Vamos que vamos. O que foi falado foi estado de sítio. O que é estado de sítio? Você convoca os Conselhos da República da Defesa, depois manda esse projeto para o Congresso decidir se você pode ou não assinar o decreto. Mas tem que ter o país estava em paz. Mas foi feita alguma coisa? Foi convocado o Conselho? Não, mas pra que pensar Foi nisso? Ah, não posso pensar? Você quer criminalizar o meu pensamento? Não, Você quer criminalizar o pensamento? Militares para discutir Mas a ideia. sempre conversei com eles, desde quando era deputado. O Eduardo vai continuar nos Estados Unidos? Oi? O Eduardo vai continuar nos Estados Unidos? Eu acredito que sim, né? Pausa aí, ele falou de conselho, eu imagino que ele tava falando assim de um conselhão ali pra dar o golpe de Estado, né? Vejam, os bolsonaristas usam muito esses argumentos também, né? Dizendo assim, mas não teve o batom na cueca, não teve ali a prova cabal. Assim como os petistas usavam essa mesma argumentação, dizendo que, não, mas o triplex não era do Lula porque não tava no nome dele. O sítio também, mesma história. E daí que você tinha vários outros elementos, quando você colocava ali, você via que o triplex na prática, ou o sítio de Atibaia, eram do Lula, né? Não tem a prova cabal ali. E, de novo, né, a gente tem que pegar o contexto das coisas, os vários elementos. Talvez não tenha esse grande conselhão que ele falou, mas teve várias reuniões, sim. Você teve diversas reuniões com chefes das Forças Armadas. Você teve um dos chefes das Forças Armadas, se não me engano foi o da Marinha, que já estava totalmente embarcado na tese do golpe de Estado, já estava pronto, Bolsonaro, só você dar sua canetada aqui que eu tô contigo, cara. É que eles não conseguiram virar a opinião dos outros dois, né? O Bolsonaro chegou a trocar os integrantes, os chefes das Forças Armadas durante o governo dele, justamente porque eles não topavam a intentona golpista dele. O que mais? Tem vários outros elementos aqui que a gente pode ficar puxando. O Bolsonaro dava um indício, falava alguma coisa, e aí você tinha uma série de influenciadores, uma indústria, um nível de hierarquia super bem estabelecido, que iam lá no Twitter e falavam exatamente o que estava alinhado. Rodrigo Constantino falando de GLO, por exemplo. Gato leis ornitorrinco. O próprio Paulo, acho que é Paulo Figueiredo, né? Paulo Figueiredo. Ele falou assim, tinha um monte de gente lá pedindo intervenção militar e o senhor em nenhum momento disse pra gente sair de lá, desarticulou a gente sair da rua. Ele fala isso no vídeo dele. O Paulo Figueiredo, ele fazia listas e falava assim, pessoal, esses são os generais que ainda precisa virar o voto deles aqui. Então é na casa, é nesses quartéis que vocês têm que ir. Ele deixava claro até a estratégia onde as pessoas deveriam pressionar os determinados generais que ainda não tinham aceitado a intentona golpista do Bolsonaro. Todas as pessoas... Teve o outro tonto lá com o aviãozinho, né? Que tonto com o aviãozinho? Como que era? Que ele pegava a caneta e fazia... Sim, o Bibi do Hipócritas. Isso, o Bibi.
você tem o vídeo, e acho que o Arthur até mostrou, não sei se foi numa live ou num vídeo dele recentemente, esse vídeo é muito bom, onde tem aquele cara do Hipócritas, acho que é o Bibi, o nome dele, o apelido dele, né? E ele fala assim, Bolsonaro, você vai fazer alguma coisa, né? Você instigou a gente. Esse não é o Bibi, é o outro. É o outro, que eu não sei o nome desse. É Paulo, eu acho. Então assim, são vários indícios, né? Mas no vídeo o cara falava, Bolsonaro, você não vai deixar a gente se ferrar aqui sozinhos, né? Pô, em nenhum momento você falou que era pra gente parar de fazer, a gente tava seguindo o que você determinou. Tipo, explícito isso. Não tem como argumentar contra isso. Vamos lá, segue o videozinho aí. Se ele vier pra cá, ele vai ter problemas. Presidente, ontem você falou que com a reunião com os ministros da STF em 2022 não ia haver perseguição. Você acha que esse é um movimento de perseguição? Eu não tenho a menor dúvida que é perseguição. Que provas tem contra mim? Você já deve ter lido a peça do PGR. Não tem nada. É só suposições. Quando se falar o criminal, você tem que ter algo concreto. O que mais tem é, talvez... Eu não me reuni com o Marginal no Morro do Alemão, como o Lula fez, tá? Presidente. Quando eu conversei com muita gente em novembro e dezembro. É uma boa... É uma boa alfinetada, não me reuni com o Marginal no Morro do Alemão, eu vou admitir, essa foi muito boa. Mas também não vamos esquecer, Jair Bolsonaro, que a sua proximidade com marginais da milícia é muito suspeita. Especialmente seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, condecorou o... agora não vou lembrar o nome do cara. Que ele condecorou, um cara que já morreu, inclusive. Coloca aí, Ana, Flávio Bolsonaro condecora miliciano. Põe assim, aí a gente vai achar. Me fugiu o nome desse cara, se alguém lembrar no chat aí antes, coloca, por favor. A proximidade da família Bolsonaro com milícias não é segredo pra ninguém, né? Então, de um lado você tem um petista junto com o crime organizado, de outro você tem Bolsonaro junto com milícia. É complicado, né? É bem complicado. Tá? Aqui achei uma matéria do UOL que fala isso aqui, ó. Qual é o nome do cara? Clã Bolsonaro condecorou 16 PMs denunciados em organizações criminosas. Rapaz. Ó, o pessoal tá falando Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega, exatamente. Que participou do assassinato da Marielle, né? Pois é. É isso mesmo. Olha então foram 16. Não, e o Flávio Bolsonaro visitava o Adriano da Nóbrega na prisão. Adriano da Nóbrega. Olha lá, morreu em operação policial e tal. Foi uma operação policial meio esquisita essa aí, né? Fabrício Queiroz. Não, Fabrício Queiroz é o rachador o rachador, confesso. Foi candidato ainda, né? E não ganhou, mas foi bem votado até. Enfim, vamos lá. O governo continuava. Presidente, a decisão do Supremo diz que o senhor estaria atuando junto com seu filho Eduardo Bolsonaro e contra a democracia brasileira, coagiu o processo. Você acha que o parlamento americano ia fazer alguma coisa contra a democracia brasileira? Pelo amor de Deus, ele não está lá no parlamento da Venezuela, nem do Irã. Presidente, o seu passaporte foi pedido para que o senhor pudesse viajar aos Estados Unidos e encontrar seu filho pelo ex-governador. Não é encontrar o filho. Eu me coloco à disposição. É lógico que não vão me dar o passaporte. Alexandre Moraes não vai dar o passaporte. Mas houve essa conversa. Se me der o passaporte, se o governo tiver interesse, eu converso. Eu busco uma audiência com o presidente dos Estados Unidos. Agora, hoje em dia, o Lula não conversa com o Trump. O ministro das Relações Exteriores não conversa com o Rubio. É um governo completamente alienado, um governo que não conversa. Oi? Confirma que pediu o passaporte para poder conversar com o eu pedi junto à imprensa. Não é que eu pedi, eu sugeri. Quais mais uma coisa aí? Os passos agora, presidente? Vou pro PL. Eu vou pro PL. Obrigado, presidente. Vai agora? Vai recorrer dessa decisão? Como é que vai ser? Não é decisão, olha só. É um novo inquérito, é o do meu filho Eduardo. Pela acusação, são 12 anos de cadeia para ele. Agora... morre a tese de algumas pessoas aqui, incluindo David Pirajá e o nosso queridíssimo J. Júnior, que nós rasgamos elogios pra ele na live de ontem. Mas morre a tese de que Eduardo Bolsonaro será o candidato à presidência da República, né? Eu imagino. Porque meteram esse inquérito no cara. Olha, se Eduardo Bolsonaro pisa no Brasil, eu acho que ele vai preso, tá?
Então, certamente. Não querem deixar ele ser candidato, não. Ele não vai ser o candidato dos bolsonaristas, tá? Muito provavelmente será o Tarcísio. E o Tarcísio nessa história toda, né? Fica complicado pro Tarcísio, porque ele tá ali no meio, né? Ele tem uma boa relação com o STF, ele tem que garantir uma boa relação com o Bolsonaro, aí já tomou uma traulitada do Eduardo Bolsonaro ontem ou anteontem. Não, mas passaram pano pra isso aí. O PL fez o Eduardo pedir desculpa, ele postou que tinha tido uma conversa boa com ele, tudo porque bem. ele levou-lhe uma comida de rabo. Tudo bem, mas tomou. Pelas costas. Mas tomou, né? O Tarcísio tomou mesmo assim. Então, cara, tá bem complicada a situação do Tarcísio nessa história toda aí. Mas eu acho que a única saída que tá se desenhando agora pro clã Bolsonaro é o Tarcísio presidente. Eu também acho. E aí ele vai se comprometer a dar o indulto pro Bolsonaro. Será que ele vai fazer isso mesmo? Ele vai dar e o STF vai derrubar e ele vai ficar por isso. Eu não sei nem se ele não vai comprar essa briga. Eu não sei nem se o Tarcísio ganha se ele dá indulto pro Bolsonaro. Você acha que dá? Eu acho que dá. Talvez combine assim, gente, eu vou dar a graça aqui e aí vocês derrubam, pode ser? Talvez alguma coisa assim possa acontecer. Não, ele vai dar porque ele tem que fazer o aceno. Aí o STF derruba ele, eu fiz o que eu pude. Eu não vou comprar briga com o STF, infelizmente eu fiz o que estava dentro do meu poder de fazer, e é isso aí. Mas é porque o Eduardo Bolsonaro, que seria aí um nome pra ser candidato a presidente, tá tomando já era. E o próprio PL falou, o próprio PL não, né? Fontes do PL falaram que ele tá louco, obcecado pela presidência em 2026. Né? Sim, ele tá, tanto é que o Eduardo Bolsonaro, ele tá atropelando até mesmo o próprio pai, né? O Jair Bolsonaro, eu acho que tentou dar uma contida, ele, não, vou dar uma segurada porra nenhuma, e continuou fazendo as coisas dele com o Trump lá, então ele tá bem obcecado com isso. Ana, quantas pessoas estão assistindo essa live neste exato momento? Olha, estamos com exatamente 4.857 pessoas. E likes? 2.566 likes. Não, então eu vou dar 3 segundos pra vocês darem o like na live. Pode dar, eu espero, vai. Like na live aí, galerinha. Pronto, deram o like na live? Podemos continuar então, né? E outra coisa. Bom, vamos esperar acabar essa primeira entrevista, a gente fala do Valete Plus, vai. Vamos lá. Direito. Ele está junto ao parlamento americano. Os Estados Unidos o cara de cabeça é o país que projeta a democracia e liberdade. Tem cabimento. Essa decisão de hoje tem que ser confirmada ainda pela primeira turma. O senhor acredita que vai haver confirmação por parte da primeira turma? Nada deixou de ser confirmado lá na primeira turma. Eu desconheço, e você falou, desculpa, eu não tenho conhecimento jurídico para te responder. Tá? Presidente, como o senhor está se sentindo nesse momento? Como o senhor está se sentindo nesse momento com a tornozeleira, com essa decisão em relação ao Eduardo Bolsonaro? Humilhado. Eu não posso falar com meu filho Eduardo também. Isso é humilhação. Não como ter. Olha, pausa. Eu vi muita gente estranhando isso. O cara não pode falar com o próprio filho e tal. Olha, vamos lá. Bola no chão. É muito comum, se você tá sendo investigado por um crime e rola alguma cautelar contra você, uma prisão domiciliar, um tornozeleira e tal, que você não possa entrar em contato com outras pessoas que também estão na mesma investigação, tá? Isso é normal. Por exemplo, a Ana tá sendo investigada de integrar a facção criminosa PCC, né? E aí vão lá e botam uma cautelar na Ana, ela tem que ficar dentro de casa. Uma das determinações é que ela não pode entrar em contato com outros investigados, com outros integrantes do PCC, né? Então isso faz sentido, né? Seguindo a lógica aí. O Aloysio tá aqui, não? Eu queria pedir um cafezinho. Vamos lá. O tempo todo fustigando. Mas acredita que isso seja uma medida de retaliação? Não tem nada a ver com isso aqui, que ele disse que ele articulou para... Articulou o quê? Para dar um golpe no Brasil, é isso? Não, pela taxas ao Brasil. Não, ele não articulou pró-tarifaço. O tarifaço foi, a tarifa 50% foi do presidente dos Estados Unidos. E nos vídeos que ele falou que estava articulando? Ele tem bom relacionamento com o parlamento americano, tem bom relacionamento com gente da Casa Branca, tá certo? Você acha que o tarifaço falou para o senhor, presidente? Olha, eu aproveitar o Guga, em 19 não teve tarifa no aço nem no alumínio, porque eu conversava com o presidente Trump. Se eu fosse presidente, seria algo parecido com a Argentina.
onde 80% dos produtos tarifa zero. Presidente, o senhor buscou alguma embaixada recentemente? Porque a decisão Não, fala de... eu tenho um convite aqui para alguns embaixadores no almoço, tá? Mas já não vou mais. Quando que seria esse almoço, presidente? Na semana que vem. Porque da última vez o senhor até chegou a dormir na embaixada da Hungria. Você procure saber se a embaixada da Hungria tem algum acordo de extradição ou não. Procura saber. Procura saber se a embaixada da Hungria tem acordo de extradição ou não. Não, vamos lá. Embaixadores. Mais alguma coisa aí? Qual embaixada? Qual embaixador? Não vou falar, pô. Presidente, só confirma pra gente, o senhor vai... Eu tenho mais contato com o embaixador do que o próprio ministro das Relações Exteriores. Presidente, só confirma pra gente, o senhor vai pra sede do PL, quais são os próximos passos? Não sei, eu vou... Foi uma surpresa para mim hoje, 7h30. Essa medida do STF é uma medida de retaliação à taxação? Ah, não posso vincular uma coisa com outra. Mas desde quando eu saí do mídia, dá o Lula quando ele fala... Esses erros são da transmissão deles? Ou é aqui que tá? Ah, tá. Mais contato com o embaixador do que o próprio ministro das Relações Exteriores. Presidente, só confirma pra gente, a revisão da saída do PL, quais são os próximos passos? A surpresa para mim hoje, 7h30 da manhã, perto de casa. Essa medida do STF é uma medida de retaliação à taxação? Não posso. Mas desde quando eu saí do governo, só daí eu na mídia. Dá o Lula quando ele fala besteira. Só a cabeça. Do Brasil é que a taxação é devido à não anistia, né? Não, é que na primeira carta dele, ele fala a questão de liberdade de expressão. A questão... Mas ele Fala cita também da cartas forma roxas, né? como na parte comercial o Brasil tem tratado Mas ele cita... sobre esse processo. Presidente, se é justo ou não? Ok, pessoal? Valeu. Valeu, presidente. Não, presidente. É isso.